que a misericórdia seja glorificada, agora e para sempre. Amado irmão, amada irmã, hoje terça-feira, dia 6 de fevereiro, nós estamos celebrando a vida de São Paulo Mick e os seus companheiros que deram a vida para não negar o nome de Jesus. Peçamos então que Ele nos ajude, que Ele nos proteja nesta semana, que neste mês de fevereiro. Nós permanecemos no Evangelho de São Marcos, o capítulo 7. Iremos a homilia tirada do versículo 1 ao versículo 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, como, por exemplo, a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos puramente humanos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Senhor hoje apresenta-nos, através desse Evangelho de Marcos, como vimos do capítulo 7, versículo de 1 ao 7, mas a gente foi até o 8, o Senhor que nos apresenta o grave perigo do fariseísmo. O terrível perigo para nós cristãos, para nós católicos, alimentarmos dentro de nós essa erva daninha, essa desgraça que é o fariseísmo. O fariseu, quem é ele? É aquele que fala, mas não faz. É aquele que mostra por fora um tipo de pessoa e por dentro ele é outra, totalmente diferente. O fariseu também é aquele, depois Jesus vai identificar isso, que coloca um fardo pesado sobre os ombros dos outros, mas eles próprios não são capazes de carregar sequer com um dedo. Queridos irmãos, é aquele velho refrão que aqui nós repetimos, né? Façam o que eu mando, o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Isso é o fariseu. É o homem de máscara, é a mulher mascarada. Queridos irmãos, Deus nos livre, Deus nos dê a graça pelo Espírito Santo de nos libertar deste fariseísmo que às vezes a gente aprende com o nosso pai, a gente aprendeu com o tio mais velho, de repente com a nossa mãe, tadinhos deles, sabe-se lá de quem nós aprendemos, e desenvolvemos em nós, levamos nos nossos atos essa máscara, um homem falso, uma mulher falsa. Vejam bem,
Os fariseus não eram pessoas desvinculadas da lei mosaica. Eles não eram pessoas que não tinham contato com o culto. Muito pelo contrário, era uma classe na sociedade que, inclusive, dominavam a Sagrada Escritura, dominavam a Torá. Eram homens que diziam ter fé em Deus e que seguiam os preceitos divinos. Mas aqui Jesus está mexendo com o coração deles. Hipócritas, vocês me louvam com os lábios, diz o profeta. Deus fala pelo profeta a respeito de vocês, mas o coração de vocês está longe de mim. Eis aí o resultado final da vida farisaica. O coração fica distante do Senhor. Chacal de tudo aquilo que é do mundo, sujo e impuro, chacal do encardido. O fariseu é tomado por tudo que é mal. Queridos irmãos, Deus, de novo repito, nos livre, te livre disso. E qual é a melhor maneira de nos livrarmos do fariseísmo? Trilharmos pelo caminho da verdade, diante de Deus e diante dos homens. Caminharmos na luz do Espírito Santo, deixar que Ele nos guie, que Ele nos cure, que Ele nos transforme em homens translúcidos, que aquilo que nós falamos é aquilo que nós praticamos. O fariseísmo é exatamente esse movimento, esse grupo, esse público de pessoas que fala, mas não agrada a Deus com a sua vida. Você e eu somos chamados a agradar a Deus com a nossa vida, a sermos um louvor para Deus. A sua vida e a nossa vida deve ser um louvor ao Deus onipotente e eterno. Que São Paulo Mique e seus companheiros que estão no céu intercedam por nós, para que então tenhamos uma ciência. Qual o grau de fariseísmo que eu trago dentro de mim? Qual o tipo de falsidade que eu trago dentro de mim? Daquele tapinha nas costas, aquele sorriso amarelado, mas na verdade quando sai da presença daquele irmão, critica, ironiza, faz o mal. Deus te livre, que o sangue dos mártires que hoje celebramos nos livre dessa desgraça, livre a nossa igreja do fariseísmo. E essa bênção te ajude, pela autoridade de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique em Deus e até amanhã,